ótimo domingo! Vamos ler algumas páginas do livro Nosso Lar. Vamos ler hoje a página 77. A interpelada respondeu hesitante. 304. É de lamentar, elucidou Clarencio, sorrindo. Pois se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, oferece-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atacou a interlocutora. Uma luta incessante contra atividades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas. Palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro. Enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem o tolerará senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento e, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, contribuindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas saiba que cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo, para que qualquer de nós
alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é a lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. Uma pausinha, vamos combinar. Essa mulher também, pelo amor de Deus, né? Não quer nada, quer só ajudar os filhos, não quer trabalhar. Nada para ela, tá bom? É da gente pensar. Capítulo 14. Elucidações de Clarencio. Pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme: ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar. Embora a indecisão que me dominava, entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reitere no trabalho. Ando saudoso dos meus misteres. Agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica, qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar minhas intenções mais íntimas. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço.
Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, generosos, lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer a dificuldade de médico pobre, compelindo a modificar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro do trabalho a que Jesus o conduziu. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Contudo, é preciso ouvir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre nos templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que autorizassem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico. Não nego a capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos, terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retornasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui.
Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pediu humildemente: submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia, logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pôde verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que o mesmo bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará efetivamente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso que se cale o coração no grandiloquente silêncio divino. Paramos na página 84. Vamos fazer uma prece. Fechem os olhos físicos, respirem fundo. Jesus querido, mentores, obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada pela leitura de mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Que daqui possam ter saído vibrações boas. E essas vibrações possam chegar a todas as pessoas que estão doentes, seus familiares, todos que estão em hospitais, revigorando-lhes a fé e sabendo que tudo vai passar, que essa dor que está sentindo nesse momento é temporária, vai passar em breve, é só lhe ter fé. Obrigada por tudo, mestre. Obrigada por tudo, mentores. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Peguei um resfriado. Na internet eu entrei e eu vi que não é gripe, é resfriado, porque não tem febre. Mas atacou minha garganta de uma tal maneira. Vamos ver como que vai funcionar hoje, se eu conseguir. Vamos ler algumas páginas do livro Nosso Lar. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo
Jesus querido, mentores, obrigada por estarmos aqui, obrigada por vocês estarem conosco. Nos acompanhem na leitura de mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Que possam sair daqui vibrações boas e essas vibrações possam ir a todas as pessoas que estão em hospitais, todas as pessoas que estão doentes, seus familiares, lhes trazendo paz, lhes trazendo alívio, lhes trazendo revigoramento da fé. Obrigada, Senhor, que assim seja. Bom, vamos lá. Hoje vamos ler então o capítulo 15, a visita materna. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez, me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: "Adivinhe quem chegou à sua procura?" Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. "Minha mãe!" respondi radiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. "Filho, meu filho! Vem a mim, querido meu!" Não posso dizer o que passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: "Vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria, também quando excessiva, costuma castigar o coração."
E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me a seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada, e em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus vestidos trajos caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada de fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos feridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais e lísias para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como que se reabriram velhas feridas. Do pranto de alegria passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre, as mães não passam de escravos no conceito dos filhos. Raros lhe entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexpressível melancolia. Olhos úmidos aconchegando-me de quando em quando, mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Oh, filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha.
Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te em torno, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, meu filho, é indispensável aprender. Antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. As lágrimas e úlceras constituem o processo da bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Depois de longa pausa em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. E eu vou parar por aqui. Então, paramos na página 89. Respirem fundo. Jesus querido, mentores, obrigada pela leitura de hoje, obrigada por estarem conosco, que as vibrações que saíram daqui possam ter sido boas e possam ter chegado aos seus destinatários. Obrigada, Senhor, muito obrigada por estarem sempre conosco também, mentores. Que assim seja.